Nós vamos tratar de um assunto que ele é até comum a nível da sociedade e no meio evangélico ficou assim muito conhecido como cura interior, os problemas da alma do homem. Quando fala de cura interior, se fala da cura da alma do homem, a alma como centro dos sentimentos, da inteligência e da vontade. E também no meio evangélico, muita gente, até sem um certo preparo, sem um certo conhecimento dessa área, fazendo assim algumas misturas entre o que a ciência fala sobre isso, o que a Bíblia diz. E a gente então quer, pela bondade, pela misericórdia de Deus, tratar desse assunto, trazendo aqui alguma coisa que possa te ajudar a você saber, a você conhecer sobre essa questão dos problemas da alma do homem. E eu quero ler um versículo para deixar como base. O livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Na linguagem bíblica, coração, muitas vezes, na maioria das vezes, a palavra ou o sentido da alma é traduzido por coração, a sede da inteligência, dos sentimentos, da vontade, das emoções do homem. Quando a gente fala da questão da alma do homem, que as ciências humanas falam sobre psique, psique é o nome que as ciências humanas ela dá para a alma do homem. A Bíblia fala de alma, as ciências humanas falam de psique. Algumas perguntas a gente tem que fazer quando se trata das questões da alma do homem, do psique do homem. Será que os evangélicos acreditam na ciência? 2. Será que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é autoridade suficiente para tratar dos assuntos da alma do homem? Uma outra pergunta. Será que as ciências humanas, elas têm uma capacidade maior do que a palavra de Deus para tratar dos assuntos relativos à alma do homem? Eu queria colocar, mediante essas perguntas, eu vou responder à medida que eu vou falando. Mas eu queria logo fazer algumas rápidas colocações aqui, que já começam a responder a essas indagações que até muitas pessoas têm. Número 1. A Bíblia fala, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 9, que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Sabe quem falou isso? Jesus Cristo. Então, de primeiro lugar, nem o cristianismo, nem os evangélicos que são os seguidores do Evangelho de Cristo e da vida de Cristo, jamais nós desprezamos a ciência, porque o próprio Jesus falou que aquelas pessoas que são doentes precisam de médicos. E também há um outro texto na Bíblia, em Lucas 2,52, que diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Quer dizer, Deus não despreza o conhecimento,
Jesus, ele crescia, ele se dimensionava no mundo divino e no mundo humano. Você conhecer as coisas do homem e aprimorar conhecimento, Jesus Cristo deixou isso como exemplo. Uma outra colocação que eu quero fazer aqui na introdução é o seguinte: é que só houve produção de ciência em massa a partir da Reforma Protestante de 1517. Isso aqui não é puxa-brasa para a sardinha de ninguém. Isso aqui é história. Foi a Reforma Protestante que tirou o mundo do obscurantismo de quase 300 anos. Foi a Reforma Protestante que permitiu o mundo produzir ciência. Se tem ciência hoje, agradeça a Reforma Protestante de 1517. Portanto, nós não somos contra a ciência. Para deixar logo bem claro aqui. Sobre a questão da alma do homem, escute o que eu vou te falar. Há certas enfermidades da alma do homem, que se ele não tomar uma terapia medicamentosa, ou Jesus cura, ou então ele está frito. Certas doenças da alma do homem. Por exemplo, as depressões principalmente de origens interna. Isso é, as depressões que são causadas por deficiência do próprio organismo, um desequilíbrio hormonal, as reações químicas do organismo. Se não houver uma terapia medicamentosa, ou Jesus vai te curar, ou então tu vai se dar mal, se você não tomar um remédio. É igual uma pessoa que sofre do coração. Ou ele toma um remédio, ou Jesus cura, ele toma um remédio. Mesma coisa uma pessoa que tem uma doença grave ou crônica nos rins. Ou ele vai tomar uma medicação, uma terapia medicamentosa, ou então ele vai se dar mal. Exemplo também nessa área dos problemas da alma, uma pessoa que tenha um esgotamento físico violento, um esgotamento emocional profundo, né? Ela pode ter confusões emocionais e mentais, surtos psicóticos. Se não tomar um remédio, ele pode se dar muito mal. Agora, sobre a questão de remédio para as doenças da alma, há de se também chamar a atenção para uma coisa, para se tomar muito cuidado. Porque você pode sair de um problema e entrar em outro. A dependência química. Porque tem muita gente tomando aí os psicotrópicos, não é? E que nem precisam. Porque a pessoa quer fugir daquele sofrimento emocional. Ele não quer ir no foco, ele não quer ir na raiz para resolver. Ele quer ficar aliviado daquele problema. Então ele toma remédio para dormir, remédio para relaxar. Quando no fundo, se ele fosse no foco do problema, ele resolvia. Mas como incomoda a dor, como incomoda a aflição emocional, então toma logo um remédio, porque é um paliativo, quando não vai resolver. E a maioria das pessoas que tomam remédio para os problemas da alma, no fundo não precisavam tomar. Porque é uma maneira mais rápida de aliviar certo sofrimento. Agora eu queria deixar uma verdade aqui. Que a maioria das doenças da alma não são curadas por remédio. Essa é uma verdade. A maioria das doenças da alma, a maioria até das depressões, a maioria de qualquer doença que envolve a alma do homem, os sentimentos do homem, as emoções do homem, não se cura com remédio. O que pode produzir? Quais são as fontes produtoras das doenças emocionais das pessoas? Eu escolhi aqui algumas que eu considero as mais importantes entre tantas. Bem, número 1, não pode deixar de ser a família. Porque se a família transfere uma herança biológica, sociológica, psicológica, espiritual para o ser humano, como primeira agência socializadora,
Então a família é responsável, a família é a espinha dorsal da estrutura da personalidade de uma pessoa. Significa que uma família pode transferir coisas boas para uma pessoa e ela tem uma personalidade estruturada, e a família também pode transmitir coisas ruins para uma pessoa e ela tem uma personalidade desajustada. Aqueles motivos: a ausência de figura materna e paterna, pais rejeitadores, dificuldade de se perceber os papéis sociais, ainda mais nessa sociedade moderna. A criança não percebe a diferença dos papéis sociais, né? Tudo isso pode contribuir para que uma pessoa mais tarde, ela vai ter graves problemas emocionais, porque a família transmite essa herança em primeiro lugar. Uma outra fonte que pode produzir problemas emocionais nas pessoas é a cultura secular. O padrão social. Se você não atingir aquele nível de padrão do meio social, você se sente menosprezado, a sua autoestima vai lá para baixo. Se você não conseguir um certo salário, não conquistar uma certa coisa na vida, não ter um certo carro, não ter uma certa posição, não se vestir de uma certa maneira, aquele padrão da cultura secular, você se vê abaixo daquele padrão, e isso pode trazer problemas emocionais graves para as pessoas, porque elas se sentem menosprezadas, elas se sentem inferiorizadas daquele padrão que a sociedade coloca. E agora, só uma palhinha de leve. O modelo ocidental de mulher. Eu estou desconfiado que um monte de mulher dessa vai virar faqui já já. As modelos, não é? Magérrimas. Aí isso é o padrão. Aí as meninas começam a copiar esse padrão. E aí a mulher que não consegue esse padrão, daquele modelo, magrinha, toda pequenininha, não sei o que, tem que ser um violãozinho e bababá e tal. E tem que ter um seio, não sei, em pé, mais para frente. Tem um pouco mais aqui. E aí não tem isso, aí a mulher fica perturbada, porque esse é o padrão cultural. E aí um monte de mulher com anorexia, que leva à morte. São os padrões que podem produzir as doenças da alma do homem. Um outro ingrediente que pode levar a pessoa a ficar com doenças na sua alma é a religião legalista sem graça, que impõe ao homem a obediência cega a regras, e se você desobedecer uma regra, bau para você, já era. Então, eu não posso errar, eu tenho que obedecer. E também, se você não conseguir atingir um padrão de perfeição, tu não está com nada. Então a pessoa vive naquela ansiedade para atingir aquele padrão, porque aquela religião legalista, sem amor, sem graça, impõe a ele, e isso pode gerar doenças na alma do homem. Agora também tem um outro fator. Lá em Lamentações 3,39 diz assim: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Porque se a gente disser que as pessoas têm doenças da alma por causa da família, da cultura secular e da religião, a gente exime o homem de responsabilidade. Mas nós somos seres dotados de inteligência, de vontade própria, de sentimentos, de livre-arbítrio. Então, o homem também é responsável quando ele faz escolhas erradas, quando ele toma posições erradas. O homem mesmo, a pessoa mesmo, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com cultura secular, não tem nada a ver com religião legalista. A própria pessoa, por tomar atitudes erradas na vida, por ter procedimentos errados na vida, elas podem também arrumar um monte de doença na sua área emocional, no que tange a alma do homem. Agora escute o que eu vou dizer para vocês. Em quinto lugar, o que pode, como fonte produtora das doenças da alma do homem? O homem ter abandonado Deus. A Bíblia fala em Romanos 1,28, como não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm.
Olha que coisa tremenda isso aí. O